uma noite está estudando a palavra do Senhor, amém? Quero convidar desde já, então, vocês abrirem o livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Eu falo para as vezes, mas eu acabei não avisando a Carolzinha antes, vai ser na NAA. Eu vou fazer a leitura aqui. Jeremias 1. Todos encontraram Jeremias, depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Jeremias capítulo 1. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, misericórdia. Está engraçadinho. Jeremias 1, então, a partir do versículo 4, nós vamos ler até o versículo 8. O texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Amém? Aqui então o texto nos traz aí o chamado do Senhor ao profeta Jeremias. O profeta Jeremias se tornou, no caso, se tornou um profeta durante o reinado de Josias, que foi o último rei fiel na história de Judá. E ele não foi o único profeta daquela época, tiveram outros também, aqui dá para citar Naum, Abacuque, Sofonias. Foi um tempo muito difícil, e um tempo em que o povo estava com o coração endurecido à palavra de Deus. E Jeremias, possivelmente, como a gente tem visto aqui no texto, ainda era uma criança, um jovem, talvez um jovem pré-adolescente, não sei. O texto não nos dá a clareza da idade dele, mas nos traz a informação de que ele era muito jovem. Não tão jovem assim como eu, de repente, mas era muito jovem. E o chamado, então, de profeta Jeremias, ele iniciou muito cedo, e já nessa época, como a gente vê no texto ali, ele mesmo fala que ele era uma pessoa, uma criança, inexperiente, com limitações, mas o Senhor não deixou de cumprir o seu propósito na vida dele, pois usou ele então para falar ao povo. Várias suas profecias, elas se cumpriram. A gente tem aqui um livro com, se eu não estou enganado, quase 50 capítulos, e a gente tem então muitas profecias que se cumpriram aí, daquelas que Jeremias trouxe. E logo que Deus fez esse chamado a Jeremias, que nós vemos no texto aqui, ele ficou receoso, mas o Senhor não deixou de fortalecer o chamado dele na sua vida. Então, com base no chamado, nesse contexto do chamado aqui do Senhor a Jeremias, como profeta, eu queria compartilhar então algumas coisas com os irmãos, que são algumas fases, algumas situações que aqueles que foram chamados passam. A primeira delas é que quem escolhe é Deus. Deus escolhe. A gente vê no texto que a palavra de Deus ali a Jeremias foi que antes mesmo de Jeremias ser formado no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia. Olha que coisa interessante, antes mesmo dele ser formado, ele não tinha nenhum nome talvez. Os pais ainda não sabiam nem o nome que dariam a ele, e Deus já o conhecia e já tinha escolhido Jeremias. Antes mesmo de nascer, é o que o texto nos fala.
E eu me lembro que uma vez eu fiz uma dinâmica aqui junto com o Vibe. Não sei se o Dudu vai lembrar, se ele tem a memória boa, ele vai lembrar, e ele tinha a memória boa na época. Não sei, talvez depois de alguns Covid pode ser que tenha estragado um pouquinho a memória dele. Mas eu fiz uma dinâmica aqui uma vez com os jovens, que eu pedi para que cada um falasse o nome, a data de nascimento, se eu não me engano, e um hobby, aquilo que gostava de fazer. Tinha mais ou menos, sei lá, umas 15 pessoas, 20 talvez, não me recordo muito bem, minha memória não é tão boa. E aí eu perguntei quem é que tinha melhor memória, eu deixei no final lá, que era o Dudu. E a dinâmica era a seguinte: cada um ia falar e o próximo tinha que falar o do seu colega do lado e o dos anteriores. Imagina se todos nós aqui tivéssemos que falar o nosso nome, o nosso hobby e nossa data de nascimento. Será que o último ia lembrar o de todos? É um exercício difícil aí, né, para a memória, mas a moral da dinâmica era a seguinte: era que Deus sabe os nossos gostos, Ele sabe o nosso nome, Ele nos conhece desde antes mesmo de nós termos um nome. Desde o ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Assim como Ele fala aqui para Jeremias, então, que desde o ventre, né, da sua mãe eu já o conhecia, desde antes mesmo do ventre eu já o conhecia. Então eu quero te dizer que o Senhor, Ele te conhece, o Senhor, Ele me conhece. Deus, Ele é um Deus pessoal, Ele nos chama pelo nome, Ele nos conhece. E se nós estivermos sensíveis à voz do Senhor, talvez nós poderemos ouvir até Deus falando no nosso ouvido, chamando Éder, e falando algo para ti, Felipe, falando contigo, porque Deus é um Deus que conhece cada um de nós. Ele conhece todos os nossos anseios, todos os nossos medos. Deus conhece tudo aquilo, as nossas dificuldades, tudo aquilo que a gente passa, todos os nossos medos. O Senhor conhece. Ele sabe tudo aquilo que a gente precisa antes mesmo de nós identificarmos que nós precisamos. E eu não sei se todos aqui nasceram num lar cristão, eu não nasci num lar cristão, mas, e aí eu quero te perguntar, mesmo quem tenha nascido talvez num lar cristão, em algum momento da vida pode ser que Deus tenha te buscado. Em algum momento da vida, pode ter escutado aquela palavra, aquela voz do Senhor te chamando: Vanessa, agora é a tua hora, agora é a hora que eu vou te chamar para te me servir. Letícia, hoje é o dia que tu vai vir me servir. Talvez em algum momento mesmo, nós tendo aqueles que nasceram no lar cristão, já puderam identificar isso. E aqui eu queria compartilhar brevemente, conforme eu vou separando aqui os pontos, eu vou compartilhando um pouquinho de um testemunho também, de quando a palavra de Deus ela chegou para mim. Eu lembro que ainda na minha infância, eu devia ter lá meus 4 anos de idade, eu estava numa situação de sonhando muito assim em casa, eu sempre sonhei demais, né? Não só acordado, mas dormindo também. E eu estava passando uma época em que eu sonhava com algumas batalhas espirituais, uma criança de 4 anos de idade. E eu não era cristão, minha família não era cristã. Minha avó, sim, minha avó era crente, fervorosa, assembleiana. E eu falei assembleiana e eu olhei para uma vez. E a minha avó, ela me levou num culto, era um culto caseiro, e eu me lembro que o pastor, não vou me lembrar o nome do pastor, mas ele se abaixou na minha altura, me olhou nos olhos, olhou na minha face, ele conversou comigo, ele orou comigo, e ele me falou naquele dia, né, ele orou para que eu parasse de ter aqueles sonhos, né, era um sonho infantil, mas era como se fosse uma batalha espiritual. Eu sonhava que tinha como se fosse um desenho animado, um diabinho e um anjinho, um de cada lado, guerreando, brigando, e eu ficava durante a noite intercedendo a favor do anjinho para ele vencer a guerra. E eu lembro que esse pastor, ele me disse que Deus queria usar a minha vida, que Deus estava me chamando ali para que eu fosse como se fosse um alicerce dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu não entendia muito bem aquilo, eu era uma criança, eu devia ter 4, 5 anos de idade. Mas ali foi o primeiro momento em que eu percebi que talvez Deus estivesse falando comigo. Qual é a primeira reação quando a gente percebe Deus nos chamar para alguma coisa? Talvez a nossa primeira reação seja a mesma que Jeremias teve.
E aí eu entro para a segunda situação. Eu vou até olhar aqui, que eu tinha colocado um nome, um título para essa mensagem, que eu não anotei aqui. Eu passei por o Éder esse título aqui, eu não anotei, que coisa séria. Pregador novato, né, Roger? Ele ganhou nota baixa já no seminário lá. Era fases na vida dos que foram chamados por Deus. Eu estava na dúvida aqui se era fase, situação, né? Mas fases na vida daqueles que foram chamados por Deus. Então a primeira fase na vida de quem foi chamado por Deus é que Deus escolhe. A primeira fase é essa, é o chamado, né? Quando Deus chama. E aí, depois que Deus chama, vem aquela segunda fase, que talvez alguns aqui já passaram, que é a fase do medo. Jeremias ali, ele demonstrou um certo receio. Jeremias, ele quase me assustei, irmão, agora. O bombeiro se viu no meio do culto. Mas Jeremias, ele demonstrou um certo receio, um certo medo quando Deus chamou ele. Ele não se sentiu preparado. O que Jeremias falou ali? O que o texto nos diz? Vamos ler lá no texto. Versículo 5. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Jeremias, quando viu Deus chamando ele, quando ele percebeu que Deus estava chamando ele para algo, Jeremias teve receio. Eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu sou só uma pessoa comum. E talvez alguns aqui já tenham passado por algum momento em que Deus te colocou algo para fazer, Deus te chamou para alguma coisa, e aí de repente tu pensou assim: mas eu sou tão pequeno, mas sou tão falho, mas eu não estou preparado, eu não me sinto pronto. De repente, se eu for para um seminário antes, ou talvez se eu preciso consertar algumas coisas na minha vida antes, eu tenho vergonha, eu não sei falar direito. E aí o medo, ele faz parte, o receio, ele faz parte, assim como nós vimos que aconteceu com Jeremias. E quantas vezes isso pode acontecer com nós também? Quantas vezes nós podemos inventar desculpas para não atender o chamado de Deus? Talvez a gente esteja no ônibus e Deus te fala do meu amor para aquela pessoa, e aí bate aquele medo: mas como é que eu vou chegar nele? Como é que eu vou falar? Eu tenho vergonha, eu tenho medo, não sei, se a pessoa me fizer uma pergunta eu não vou saber responder. E às vezes nós usamos desculpas: eu estou com pressa, eu não tenho tempo agora, eu preciso trabalhar, eu preciso construir a minha vida, eu preciso construir a minha carreira, depois eu sirvo ao Senhor, depois eu faço aquilo que Deus tem me chamado. E eu preciso compartilhar também que outra situação em que eu percebi Deus falando comigo foi em um culto jovem na Betel de Esteio, faz alguns, não vou falar quantos anos atrás para não entregar a idade, mas faz algum tempinho, assim, pouco. E era um culto jovem, o líder de jovens deles, na época, era o final de culto, eu estava passando uma fase não muito boa na minha vida adolescente, devia ter em média ali talvez uns 20 anos de idade, mas acho que menos até. E no final do culto, aquele irmão veio orar junto comigo, e na oração dele ele disse que Deus queria me usar através da minha voz. Na mesma hora que ele falou aquilo, eu abri os olhos assim: é comigo que ele está falando, ele está orando junto comigo. Mas Senhor, eu não canto, eu não prego, morro de vergonha. Quem me conhece aqui há mais tempo sabe que eu não abri a boca nem para orar em voz alta no meio dos irmãos, assim, na igreja. Faziam aqueles momentos durante o culto: reúnam-se entre 4, 5 irmãos, vamos fazer um momento de oração. Quem ficava do meu lado já sabia que na hora que for o Júnior para orar, já vou começar a orar, porque eu sei que ele vai empacar e não vai orar. Eu tinha medo, tinha receio, tinha vergonha, não abria a boca para nada. Lembro que uma das minhas primeiras orações que eu me encorajei um pouquinho para falar ali, falei um monte de besteira, falei tudo errado ali, não concluí a minha oração. E a gente vê outros exemplos também na Bíblia. A gente tem o exemplo de Moisés, quando Deus chamou Moisés e
falou com ele, Moisés também tinha algumas dificuldades. Ele colocou isso diante de Deus. Deus fez o quê? Levantou Arão para junto com ele. Então a gente percebe que mesmo em meio aos nossos medos, às nossas dificuldades, às nossas limitações, o Senhor ele não deixa de cumprir o desejo dele nas nossas vidas. Mas a gente tem que querer também. A gente tem que responder também a esse chamado. Então a primeira fase é que Deus chama, a segunda fase é que nós temos medo quando Deus chama, e a terceira fase na vida de quem é chamado por Deus é que Ele nos capacita. Quem capacita é o Senhor. E aqui entra talvez aquela hora que alguns talvez pensem: eu preciso primeiro me preparar, eu preciso ir para um seminário, eu preciso fazer um discipulado, eu preciso fazer um estudo bíblico, eu preciso fazer algo para que eu me prepare melhor, para poder assim então atender o chamado de Deus. O Senhor ele vai te capacitar. Se Ele está te chamando, Ele vai te capacitar. E o texto aqui que nós lemos fala: todos a quem eu vou enviar, está falando para Jeremias, todos para onde eu te enviar, você vai falar aquilo que eu mandar, aquilo que eu te ordenar, tu vai falar, Jeremias. E não tenha medo, eu estou contigo. O Senhor ele tranquiliza o profeta Jeremias. Imagina o profeta Jeremias ali com medo, com receio: mas eu sou tão novo, sou tão pequeno. Ele não falou que não era gaúcho, né? Mas nem Messi também, enfim. Mas imaginem o profeta Jeremias se fosse gaúcho falando assim para Deus: Senhor, mas sou um guri tão novo. E aí Deus tranquiliza ele: Piá, fica tranquilo que eu estou contigo. Fica sossegado que aonde tu for, eu vou contigo. Quando tu abrir tua boca para falar, eu vou falar através da tua vida. Tu vai falar aquilo que eu te ordenar. Eu estou te separando. Eu estou te escolhendo. Tu não está indo no teu nome, tu está indo no meu nome. E talvez Deus esteja falando isso hoje para mim e para ti. Talvez a gente esteja com medo de alguma coisa, de responder, de atender o chamado de Deus para as nossas vidas. Talvez Deus esteja nos incomodando. Mais do que na hora, meu irmão, para tu começar. Meu irmão, não, Deus não te chama de filho, eu estou te chamando de irmão. Mas talvez Deus esteja te falando, está mais do que na hora de tu atender aquilo para que eu estou te chamando. Se eu estou te chamando para pregar, se eu estou te chamando para falar do meu amor, se eu estou te chamando para ser um exemplo na tua casa, na tua vizinhança, se eu estou te chamando, se Deus chama todos, né, para ser um exemplo, mas se Deus está te chamando para alguma coisa, talvez a gente está com medo, talvez a gente está receoso, talvez a gente está recuando. E aí Deus está te dizendo: quem te capacita sou eu. Vai que eu vou contigo. Quantas vezes o Senhor tem falado aos nossos corações para que a gente confie nele? Quantas vezes o Senhor tem nos falado, tem nos chamado, nos dado algumas ordens, talvez, alguns direcionamentos, e talvez a gente não está escutando aquilo que Deus está falando por medo. Que a gente saiba hoje, nós já sabemos, eu sei, mas que nós reforcemos hoje: quem nos capacita é Deus. Quantas provas a gente tem na nossa vida de que é o Senhor que nos capacita? Eu tenho certeza que se eu abrisse aqui agora a oportunidade para que cada um falasse um testemunho de algum momento que Deus te capacitou para fazer alguma coisa que nem tu acreditava, eu tenho certeza que a gente passava a noite inteira aqui falando testemunhos sobre aquilo que Deus faz nas nossas vidas. E aqui eu quero compartilhar também que, assim como eu disse antes, eu não abria minha boca para nada, não morria de vergonha, Deus o livre, eu fazia uma oração em voz alta. Eu era o tipo de pessoa que, quando chegava numa turma nova, o professor dizia assim: cada um agora se apresenta, fala o seu nome. Eu não conseguia terminar de falar Júnior, gaguejava, tinha medo, tinha vergonha para ir preencher um negócio no quadro. As pessoas achavam que eu tinha alguma doença, ansiedade eu tenho, mas enfim, ia tremendo lá no quadro. Lembrei que tive um professor uma vez que eu acho que vocês ficavam nervosos, mas escrevia também entrevista.
E eu não conseguia falar, não conseguia abrir minha boca para nada. Tá falando em público, Deus o livre. Já estava um pimentão aqui na frente, tremendo aqui, olha, estava balançando esse púlpito aqui, ele tinha caído já, assim, alguém não tem água aqui. Não, fica tranquilo, meu irmão, não é indireta. Mas se quiser buscar, não importa. Aí uma vez era um culto de adolescentes, e a liderança dos adolescentes na época, eles iam fazer uma viagem, e eles me pediram assim, ó, Júnior, preciso de um favor. Olha aí, glória a Deus, obrigado. Obrigado. A liderança dos adolescentes, eles viajaram. Quem estava lá na época talvez vai lembrar, né? Tinha um casal, líderes de adolescentes, na igreja, lá quando era na Rua Soledade. Eles viajaram e me pediram assim, ó, Júnior, eu preciso que tu me faça um favor. Vai lá na igreja, fica junto com os adolescentes, mas não precisa te preocupar. Eles sabiam que eu não orava nas aulas, sabiam que eu morria de vergonha. Eles falaram assim, ó, fica tranquilo. Os adolescentes mesmo, eles vão tocar todo o culto. Eles já tem quem pregue, já tem quem cante, já tem quem faça, dirija o culto, abertura, tudo mais. Pode ficar tranquilo, é só para ter uma pessoa um pouco mais velha assim, acompanhando eles, para eles não ficarem sozinhos. E aí se é assim, eu vou. E aí lá foi o Júnior, tranquilo. Me sentei, era um culto em círculo, nunca me esqueço. Sentei do lado do Fê. E o Fê era um menino que estava dirigindo o culto ali naquele dia. E aí no final do culto, já encerrando assim, tudo certo. Tirei de letra aqui, né? Foi tranquilo, já cantaram, já pregaram, né? No final do culto, o Fê está encerrando, ele bate assim no meu joelho e fala, Júnior, faz uma oração para a gente encerrar. Na hora, assim, ó, meu coração disparou, já começou a tremedeira, e eu disse, Senhor, e agora? Está cheio de adolescente aqui na igreja, eles mesmos já pregaram, eles mesmos já cantaram, é só uma oração, eu estou morrendo de medo. Aí eu fiz uma oração, tomei coragem, fui lá, fiz uma oração naquele momento para encerrar o culto. Devo ter falado um monte de besteira, não me lembro. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o Senhor, Ele capacita. Desde que a gente tome uma atitude de coragem, de dizer sim para Ele. Se talvez naquele momento eu tivesse falado, não, Fê, ora tu. Talvez eu pudesse deixar passar um momento em que Deus estivesse trabalhando na minha vida para que eu perdesse aquela vergonha de falar em público. Ainda tem, tá? Mas o que eu quero dizer? O Senhor, Ele nos capacita desde que nós respondamos sim o chamado dEle. Desde que nós tenhamos coragem de responder a esse chamado. Então, as 3 fases que eu separei aqui para compartilhar com os irmãos na vida daqueles que são chamados é que quem nos chama é o Senhor. Ele nos escolhe, nos conhece. Pode ser que tenhamos medo, mas quem nos capacita é Ele também. E concluindo, eu quero dizer que se tu está aqui, meu irmão, nessa noite, não é à toa. Se tu saiu da tua casa neste sábado, quente, para ficar aqui nesse ar-condicionado que tem um ligado aí que talvez não esteja dando conta do teu calor, podendo estar na tua casa, descansando, não é à toa. Quero te dizer que se tu está aqui hoje é porque Deus te escolheu que tu estivesse aqui hoje. E o Senhor, Ele não te escolheu só hoje, Ele te escolheu desde antes mesmo de tu nascer. Ele já sabia o teu nome, Ele já sabia tua personalidade, o teu caráter, como tu ia ser, as tuas manias, os teus medos, os teus jeitos, tudo isso o Senhor já conhecia.
E Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele quer usar cada um de nós. Se nós permitirmos, o Senhor Ele vai nos usar de maneiras que nós não podemos nem imaginar. Não precisamos ter medo, não precisamos ter receio, não precisamos ter vergonha, não precisamos nos sentir desqualificado, despreparado, achar que não temos condições. Tudo que nós precisamos é entender que se o Senhor está nos chamando hoje, é porque Ele vai nos capacitar. Se Deus está falando contigo, se Ele está te direcionando, pode ter certeza, meu irmão, que Ele vai te capacitar. Ele está contigo assim como Ele disse que estava com Jeremias. Ele vai te dar ferramentas, Ele vai te dar palavras, Ele vai te dar a saída para qualquer situação que for. Não importa o desafio, o Senhor vai estar contigo, Ele vai te capacitar. Mas nós precisamos responder ao chamado de Deus. O Senhor Ele não força ninguém a nada. Deus não vai te forçar a falar do amor dEle. Deus não vai te forçar a servir a obra, a trabalhar em prol do reino. Ele não vai forçar ninguém a nada. Mas Ele vai te chamar e Ele vai te dar o privilégio e a oportunidade de cooperar com a obra dEle. Só que a gente tem que responder esse chamado. Temos duas escolhas. É sim ou não. Talvez a gente vai pensar, eu não me sinto pronto ainda, eu vou dizer que não. Não esquece dessa palavra. Lembra de Jeremias. Lembra do que Deus falou para ele. E escuta a voz do Senhor falando no teu coração, de que Ele está contigo também. Eu vou convidar os irmãos a colocar em pé.